Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Antes da gente dar início com a nossa prece, a gente gostaria de pedir aos irmãos a gentileza de desligarem os telefones para evitar aí que chamem durante o nosso estudo. Muito obrigado. Meus prezados irmãos, dado o instante de início dos nossos estudos dessa noite, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, procurando a presença, a companhia de nosso Pai Criador, de Jesus, nosso Mestre amado, inicialmente no propósito de agradecermos a bondade e a misericórdia divina, a bênção da vida, a oportunidade do estudo, a alegria, Mestre, de estarmos reunidos em vosso nome, no propósito de compreender, de estudar as leis divinas, trazidas com tanta beleza, com tanta sabedoria, há quase 2000 anos atrás, e esclarecidas, ampliadas, desenvolvidas pelo Consolador prometido há quase 2 séculos. Mestre amado, nesse instante, rogamos ao Senhor que permita o amparo e a inspiração de nossos irmãos maiores, que dirigem os trabalhos, estudos e todas as tarefas dessa casa, que eles possam superar as nossas dificuldades, inspirando-nos, ajudando-nos, seja na leitura e nos comentários, seja também, Mestre, na compreensão dos estudos e do tema da noite. Queremos rogar ao Senhor ainda que nos traga ainda bênçãos de paz, de saúde, que o Senhor possa, Mestre, nesse instante, aquecer a fé e a esperança nos corações de todos nós aqui presentes, na certeza da presença de Deus na vida de todos, mesmo nos infortúnios, nas dificuldades e nas horas mais difíceis. O Pai sempre se faz presente, atenuando as nossas dificuldades e permitindo que o sofrimento nos ensine lições de grande valor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o estudo evangélico da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, conforme nossa programação de estudos do mês, hoje nós vamos estudar um dos últimos itens do primeiro capítulo do Evangelho, que é o item de número 8, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. E o item 8 nós temos o subtítulo Aliança da Ciência e da Religião. O texto é do codificador, no qual ele nos fala da seguinte maneira: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro.
Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque essa estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir, em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Faça-se de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Conjugado, meus irmãos, com esse texto do Evangelho, nós temos a pergunta de número 799 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Passamos a palavra ao nosso estimado irmão Gilvão para dar início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e ampare em mais essa noite de estudos. Meus amigos, não foi sem razão que Allan Kardec, como notável pedagogo e educador, inspirado e orientado pela espiritualidade superior, começou esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que é sem dúvida o coração da doutrina espírita, exatamente com essa frase: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Era necessário deixar bem claro, logo no início da obra, no seu primeiro capítulo, qual é a posição espiritual e a missão de Jesus perante a humanidade terrena, bem como destacar o papel do Espiritismo como Evangelho redivivo nesse contexto das três
revelações divinas. Conforme temos estudado nas terças-feiras passadas, este capítulo explica o caráter progressivo dessas 3 grandes revelações de Deus e suas leis, de forma que iremos agora começar nossa participação tecendo breves considerações acerca do que já aprendemos aqui, apenas para contextualizar e adentrar nas reflexões do tema de hoje, que é a aliança entre a ciência e a religião. Pois bem, Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Questão número 1 do livro dos Espíritos. Eterno, perfeito e imutável. Então o Criador é eterno porque ninguém o criou. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é o início de tudo. Então, Deus sempre foi o que Ele é. Um Pai amoroso, infinitamente bom, justo, sábio e misericordioso. Entretanto, nós, suas criaturas, criadas simples e ignorantes, demoramos muito para amadurecer a nossa consciência e compreender as coisas. É uma longa jornada, milenar, começando ainda em estágios bastante primitivos. Nós vamos evoluindo primeiro em intelecto e depois moralmente, no campo do sentimento, conforme consta lá na questão 780 do Livro dos Espíritos. Primeiro vem o progresso intelectual e depois o moral. A lei do progresso é lei divina, de forma que, com exceção de Deus, que é perfeito e imutável, tudo na criação progride. Seres, mundos, o conhecimento da verdade é progressivo. Deus não progride porque Ele é eterno, perfeito e imutável. O resto está progredindo. Então, meus irmãos, a verdade ela é única e absoluta, mas somente conseguimos acessá-la progressivamente, em parcelas, aos poucos, à medida em que vamos evoluindo. E nesse capítulo 1, nos é apresentado então essas 3 grandes revelações, 3 grandes momentos na história da humanidade em que Deus e suas leis se revelaram de forma mais eloquente, levando sempre em consideração o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, nós sabemos que a primeira revelação divina foi Moisés e o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos de Deus, recebidos pelo profeta hebreu Moisés, no Monte Sinai, através da sua extraordinária mediunidade. Moisés era um médium extraordinário. Pois bem, essa primeira revelação, ela estabeleceu 2 coisas basicamente muito importantes: as bases do monoteísmo, que é a crença no Deus único, e as bases da justiça. Vem então a segunda revelação: Jesus Cristo, o governador espiritual do planeta, nosso modelo e guia, que é o sol moral do orbe, representando diretamente Deus. Jesus plasmou o planeta, ele e seus assessores, seus ministros, construíram o nosso planeta e coordenam a evolução da humanidade inteira. Jesus é o governador e coordenador da evolução espiritual do nosso planeta. E Jesus veio então exatamente cumprir a lei de Deus, evidenciá-la e preenchê-la de forma completa e perfeita. Nos revelou a insuperável lição do amor
resumindo toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, que ele nos disse que na verdade se assemelham: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Jesus ainda nos revelou um Pai amoroso, porque na primeira revelação nós ficamos com a impressão de que Deus era um justiceiro, um Deus dos exércitos, vingativo. Jesus nos mostrou que Deus, ele é justo sim, mas ele é infinitamente misericordioso também. Um Pai amoroso. Nos ensinou ainda sobre a vida eterna e comprovou na sua ressurreição a imortalidade da alma. Comprovou que a morte, na verdade, não existe. A vida sempre triunfa. Mas o Cristo não pôde aprofundar em temas mais complexos, entrar em detalhes, porque nós ainda não tínhamos condições intelectuais e morais para suportar toda a verdade. Era necessário que a ciência e a consciência humana evoluíssem. Então vem a terceira grande revelação, o Espiritismo, para revelar aquilo que tinha ficado ainda obscuro, dissipar ilusões e escancarar a verdade. O Espiritismo retirou o véu sobre todas as coisas. É claro que existem ainda coisas que não temos condições de compreender, mas foi um terceiro grande salto. E como Consolador prometido, o Espiritismo chegou num momento em que os dogmas da Igreja estavam sendo frontalmente atacados, questionados pela razão e pela ciência, principalmente após o período ali do renascentismo, do iluminismo, onde o raciocínio humano deu um grande salto. A Igreja começou a ser frontalmente questionada. Vamos lembrar que durante a Idade Média, a Igreja foi responsável por episódios lamentáveis. Tivemos a Inquisição, as Cruzadas, as Guerras Santas, que de santas não tinha nada. Usaram muito mal o nome de Deus e de Jesus para praticar muitas vezes violência. Então, a religião e as ideias transcendentais vinham caindo em descrédito, perdendo espaço para o materialismo, que por sua vez crescia em um avanço assustador, em decorrência da evolução da ciência. Então, o materialismo crescia diante do avanço da ciência e a religião decaía. E o Espiritismo surge para derrubar essas barreiras imaginárias que foram criadas por nós mesmos entre a ciência e a religião. De um lado tinha a Igreja, que vinha cometendo alguns abusos, com ideias de fanatismo, com negacionismo, de coisas assim que a ciência já estava comprovando, que não tinha como mais duvidar, obscurantismo. Então, de um lado tinha essas falhas da religião, e por outro lado a ciência também estava ali cometendo equívocos no sentido de aumentar a incredulidade e, como dissemos, alimentar o materialismo. Então foram nossas próprias imperfeições quem alimentaram essas falsas ideias de incompatibilidade entre a religião e a ciência. Porque, na verdade, ambas são instrumentos divinos. Como nos disse aqui Allan Kardec, são alavancas para o progresso humano. A ciência demonstra as leis do mundo material e a religião as do mundo moral.
Contudo, o nosso orgulho e o interesse pessoal, né, causaram enormes distorções acerca de Deus, de suas leis e das finalidades da vida. E o Espiritismo chega para corrigir esses equívocos, impulsionando a evolução ao promover uma fé raciocinada. A fé, então, foi iluminada pela razão, né? E Allan Kardec, né, tem duas frases que particularmente gostamos muito, nos diz: para crer é necessário compreender. A fé cega, naquele século, ele disse, já não é mais desse século. Ele disse isso no século XIX, nós já estamos no XXI. Então, a fé cega não é mais desse século. É preciso compreender as coisas. E fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E Emmanuel tem um trecho nessa obra que é muito interessante, é a obra que leva o nome dele mesmo, Emmanuel. Salvo engano, é a primeira obra de Emmanuel psicografada por Chico, foi uma das primeiras. Ele trata aqui desse tema, no capítulo 26, item 2, aqui. O capítulo 26 tem como título Os Tempos do Consolador. E o 26.2 tem o seguinte subtítulo: A fé ante a ciência. Vejam que interessante aqui a análise de Emmanuel. Como o progresso não conhece obstáculos, o progresso é lei divina. Kardec disse aqui, se nós não acompanharmos o progresso, nós ficamos para trás e as coisas acontecem, não param. Como o progresso não conhece obstáculos, os artigos de fé equivaleram a estagnações isoladas. Então, a igreja, em vários aspectos, parou no tempo. Se conseguiram satisfazer a humanidade em período mais ou menos remoto da sua evolução, caducaram desde que o laboratório obscureceu a sacristia. A ciência desvendou ao espírito humano as perspectivas inconcebíveis do infinito. O telescópio descortinou grandezas do universo e os novos conhecimentos cosmogônicos demandaram outra concepção do Criador, desvendando paulatinamente as sublimes grandiosidades da natureza invisível. A ciência embriagou-se com a beleza de tão lindos mistérios e estabeleceu o caminho positivo para encontrar Deus. A ciência. Como descobrira o mundo microbiano ao preço de acuradas perquisições. É que a divindade das religiões vigentes era defeituosa e deformada pelos seus atributos exclusivamente humanos. As igrejas estavam acorrentadas ao dogmatismo e escravizadas aos interesses do mundo. A confusão estabeleceu-se. Foi quando o Espiritismo fez sentir mais claramente a grandeza de seu ensinamento, dirigindo-se não só ao coração, mas igualmente ao raciocínio. O céu descerrou um fragmento de seu mistério e a voz dos espaços se fez ouvir. Então Emmanuel faz essa análise aqui, né, mostrando que a ciência, dentro dos laboratórios, começaram a perceber ali que a matéria, na verdade, quando compartimentada, à medida que você vai quebrando ela em partes menores, ela desaparece. É energia. Matéria é energia condensada. Então, as coisas do espírito estão sendo descobertas dentro dos laboratórios mesmo. Falta pouco aí para isso acontecer e, na verdade, já está acontecendo. E, meus irmãos, a autoridade do Espiritismo
ela tem fundamento na sua origem divina, no primeiro momento, né? Porque, conforme o próprio Cristo nos disse lá na última ceia, quando nos prometeu o Consolador, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Então, a origem divina do Espiritismo, e também a sua força decorre da verdade dos seus conceitos e dos seus princípios. É algo tão lógico, tão patente, né, que não admite nem questionamento. É questão de tempo das coisas ir acontecendo e o Espiritismo continuar ganhando espaço. Nesse sentido, meus irmãos, vale ressaltar, inclusive, que o Espiritismo possui 3 pilares, tem 3 prismas. Como expressão ali, revelação da verdade, o Espiritismo tem o seu lado científico, ele é ciência, ele é filosofia e ele é religião. Ele é ciência porque, a partir de um processo de observação, de experimentação, ele revela leis espirituais e a sua relação com o mundo corpóreo. Então, é um trabalho científico revelando leis. Ele é ciência. E também é filosofia porque responde a questionamentos muito relevantes da humanidade. Quem somos? De onde viemos? Para onde iremos? As causas e as finalidades da dor, do sofrimento. E também a religião porque tem como objetivo ligar o nosso coração a Deus, operando o nosso aprimoramento moral e nos conduzindo ao nosso Pai Criador. A fé iluminada pela razão, ela compreende tudo, explica e corrige o nosso raciocínio, ao mesmo tempo em que trabalha o nosso coração. Então, torna aí sagrada e incorruptível a aliança entre a religião e a ciência. É tão forte, é tão segura, os princípios do Espiritismo, que essa aliança fica poderosa. A compreensão dos atributos de Deus que o Espiritismo nos traz, principalmente nessa obra a Gênese, a explicação das leis naturais, não apenas as leis que regem o mundo material, as leis da física, da química, as leis biológicas, mas as leis espirituais, isso, o conhecimento disso opera uma gigantesca ampliação nos nossos horizontes. Então, tanto as leis materiais como as leis espirituais, elas são leis naturais. O Espiritismo nos revela isso. São leis divinas. E como leis divinas, elas são perfeitas e harmônicas, infinitamente justas e sábias. Porque tudo que Deus faz, revela os seus atributos. Então elas não podem se contradizer. Elas trabalham em harmonia e com perfeição. O Espiritismo demonstra tudo isso, e nos revela que somos todos espíritos, que a verdadeira vida é a vida espiritual, somos seres imortais, revela todas essas leis espirituais, a lei da reencarnação, da sintonia, da atração, o magnetismo e a sua atuação dos fluidos, a mediunidade, o conhecimento dessas leis, explica tudo, coisas que nós não concebíamos antigamente. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior nos ensina sobre a Trindade universal, nos dizendo que existe Deus acima de todas as coisas, e Deus criou o princípio inteligente, que somos nós, os espíritos, e o elemento material, a partir do fluido universal. E então, a partir desse conhecimento
básico, vamos dizer assim, nós conseguimos entender que o pensamento do princípio inteligente dos espíritos, o pensamento é que atua na matéria. Estando o espírito encarnado ou desencarnado, é através do pensamento que a matéria é manipulada, moldada. O pensamento cria. E todos nós, de alguma forma, somos co-criadores. Está lá na obra de André Luiz, salvo engano, no livro Evolução em Dois Mundos, em que todos nós somos co-criadores, em algum grau, mais ou menos, através da força do pensamento. E no livro A Gênese, Allan Kardec vai fundo no estudo dessas questões, e a título de exemplificação, meus irmãos, separamos aqui 2 trechos, onde Allan Kardec, com toda a sua argumentação, seu raciocínio lógico, vai nos apresentar ali explicações científicas para os milagres e para tudo aquilo que ficava no campo do sobrenatural. Olha que maravilha aqui Allan Kardec falando sobre os milagres. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é ser inexplicável, porque ocorre a revelia das leis naturais. Tanto essa é a ideia associada ao milagre que, se for encontrada uma explicação para um fato miraculoso, diz-se que não é mais um milagre, por mais surpreendente que seja. Outra característica do milagre é de ser insólito, ou seja, raro, incomum. A partir do momento em que o fenômeno é reproduzido, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque está submetido a uma lei, conhecido ou não, mas já não pode ser mais um milagre. E prossegue o codificador. Os séculos da ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo tinha uma causa desconhecida, então era milagroso. À medida em que a ciência revelou novas leis, o domínio das maravilhas se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma grande parte para o maravilhoso. Expulso pela ciência do domínio da materialidade, o maravilhoso entrincheirou-se no da espiritualidade, que tem sido seu último refúgio. O espiritismo, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente em conjunto com as forças materiais, faz os fenômenos que dele resultam entrarem no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os demais, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não terá mais razão de ser. Então poderá ser dito que o tempo dos milagres passou, porque a explicação está nas nossas mãos já. O Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu: revelar novas leis da natureza e, consequentemente, explicar os fenômenos da competência dela. E mais na frente, meus irmãos, nesse livro, no capítulo onde Kardec trata dos fluidos, tem um trecho também muito interessante que diz o seguinte: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem, aquilo que falamos. O princípio inteligente, o espírito, ele atua na matéria pela força do pensamento. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção, eles aglomeram, combinam, dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam suas propriedades, como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, meus irmãos, a partir disso aqui, nós começamos a compreender,
milagres como os que Jesus praticou, né? Um espírito poderosíssimo, espírito puro, em perfeita comunhão com o Pai. Pelo pensamento, ele transformava a água em vinho, porque ele tem um domínio total sobre a matéria. Ele conseguia andar sobre as águas, curar, restaurar tecidos do corpo humano. Pois bem, meus irmãos, nós vamos então caminhando aqui para o final da nossa participação, ressaltando, portanto, que o Espiritismo é ciência e é religião. Pois ao nos conscientizarmos de todas essas realidades espirituais, tudo muda na nossa vida. Muda a nossa atitude diante das dificuldades, diante de uma doença, diante da morte, que aliás para nós já sabemos que não existe. A vida não acaba nunca, ela é contínua. Muda os nossos relacionamentos com as pessoas, enfim, muda tudo. Então passamos a nos conhecer melhor e a buscar uma renovação íntima para evoluirmos e sermos mais felizes. E à medida em que os indivíduos, cada um de nós, progredimos, progride também o mundo. E é assim que Jesus e o Espiritismo, como o Evangelho redivivo, vem acabando com a materialidade, com o materialismo e com a incredulidade, operando a nossa regeneração e a regeneração do mundo. Para encerrar, meus irmãos, trouxemos uma página bem bonita de Emmanuel, que está na obra Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel nos diz o seguinte: a página se chama Ciência e Vida. No mundo, possuímos centrais elétricas que asseguram a iluminação de grandes cidades. Impossível, no entanto, olvidar os milhões de criaturas que ainda se debatem nas trevas da ignorância. Dispomos de usinas poderosas que geram a força indispensável à manutenção do trabalho em largas faixas do globo. Forçoso lembrar, porém, que surpreendemos em toda parte legiões de pessoas tombadas em desânimo ou desespero, a caminho da criminalidade ou do suicídio, a míngua de energia espiritual. Então, com a ciência e a tecnologia, nós já conseguimos gerar energia, grandes feitos, mas o espírito humano ainda está nessa situação ainda tão vulnerável. Realizamos com êxito a ablação de tumores malignos. No campo da medicina, o avanço também é extraordinário. Necessário, todavia, observar que ainda não sabemos como impedir a formação dos quistos de ódio que infelicitam as almas. Construímos palácios de moradia com todos os apetrechos da civilização. Imperioso, entretanto, anotar que em nenhuma época do passado tivemos que facear tantos processos de angústia e obsessão. Num átimo, escutamos essa ou aquela mensagem expedida sem fio, de ponta a ponta do planeta. Quase sempre, contudo, ignoramos de que modo ouvir, com serenidade e proveito, as queixas do próximo em sofrimento. Transita-se agora da Terra para a Lua, ultrapassando-se as barreiras da gravitação. No entanto, muito de raro em raro, aprendemos a superar as trincheiras da indiferença ou da aversão para viajar de uma casa a outra, ou de nossa alma para outra alma, a serviço da paz. Ciência e vida. Bendita seja a inteligência que esculpe as técnicas avançadas do progresso, responsáveis pelas novas facilidades humanas. Entretanto, é preciso reconhecer que, sem Jesus Cristo aplicado na nossa própria vida, estaremos sempre aos farrapos e famintos de coração. Que Ele e o Divino Mestre nos abençoe a todos.
Meus prezados irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. O nosso tema de hoje é um tema assim que comporta muitos comentários, muitos textos riquíssimos da doutrina que nos explicam, nos desenvolvem, nos exemplificam esse subitem, que é o final do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a princípio um subtítulo pretensioso. Alguns julgariam talvez impossível: aliança da ciência e da religião. E à medida, meus irmãos, que a gente estuda a doutrina espírita, as suas mais variadas obras, com todo o acervo de obras seguras que estão disponíveis para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, a gente vai compreendendo como que essa proposição não é uma utopia, não é algo irreal ou uma quimera, um sonho, mas pelo contrário, é algo que já está em plena construção. Para a gente começar a nossa participação de hoje, nós selecionamos aqui um texto que é a primeira página do livro Espírito da Verdade, que, se eu não me engano, meus irmãos, numa determinada ocasião, foi levado por um representante brasileiro até uma assembleia da Organização das Nações Unidas, e ele leu esse texto lá, e com muita propriedade, porque o texto diz de algo que a gente vive de maneira intensa nos nossos dias, fruto do que a gente está estudando hoje. Vejamos. O texto é intitulado Problemas do Mundo, e diz assim, ele foi ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes: o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Continuamos com muita opulência e vendo irmãos nossos ainda em situações muito difíceis, seja no nosso país, seja em outras pátrias também. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, que ainda hoje está aí, Quem diria que em século XXI a gente ainda estaria lidando com esse risco, com essa situação, Então, por quê? Deriva de onde? Do egoísmo. Para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração dos homens. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, que decifra, que explica, que desenvolve, que deixa claro, que simplifica o Evangelho do Cristo, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia,
pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e, parafraseando o conceito e novidade de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Vejam então, meus irmãos, que nós, atualmente na humanidade, vez ou outra a gente comenta, explica e desenvolve esse assunto. Nós vivemos um descompasso muito grande, que é típico de um mundo de expiação e provas, em transição para um mundo novo, um mundo de regeneração. Que descompasso é esse? O descompasso entre a ciência, a técnica, a tecnologia, os mecanismos modernos que estão hoje à nossa disposição e a moralidade, os princípios, o caráter. Esse grande descompasso, qual que é a que risco ele nos expõe? Ele nos expõe, meus irmãos, a um risco existencial. Põe o próprio planeta e a vida na Terra em risco. Para os irmãos terem ideia, há uns anos atrás foi veiculado um vídeo, está disponível no YouTube, a respeito de um momento que a gente se aproxima na humanidade, de uma grande virada de chave, do início desse tempo novo, dessa era nova. E nesse vídeo trazia uma estatística assustadora, que era a seguinte: de que os arsenais nucleares comprovadamente existentes no mundo, ou seja, fora aquilo, o que se sabe que existe, seriam capazes de destruir o planeta 80 vezes. Aí a gente para e pergunta: meu Deus, que lógica há nisso? Tanto é que a gente muitas vezes, com essas notícias recentes que nós temos recebido, embora exista um temor de que a situação se agrave, de que uma ou outra parte dê um passo adiante na direção da violência e da agressão, no fundo, meus irmãos, qualquer pessoa com o mínimo de sensatez sabe o seguinte: uma guerra de grandes proporções da atualidade do mundo não teria vencedores. Todos sairiam perdendo, e de maneira inimaginável, numa proporção inimaginável. Tanto é que a gente vê alguns impulsos nesse sentido, mas logo surgem as vozes do bom senso e, acima delas, a direção do mundo espiritual, que comanda e que traz as rédeas do mundo físico em suas mãos, e que muitas vezes intervém para que não sigamos, às vezes, um curso pior. Pois bem, esse descompasso que a gente observa entre a ciência e os princípios esses que nos são ensinados pela religião, porque a religião nada mais é do que a proposta de ligar o homem, de religar o homem a Deus, trazendo para nós as leis morais, se desenvolveram ao longo de décadas ou de séculos, e hoje o Espiritismo vem justamente fazer o quê? Religá-los, porque eles não devem andar dissociados um do outro. Inicialmente por uma questão de lógica. Vejam que interessante que o próprio Kardec coloca aqui no início. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Vejam, meus irmãos, que interessante o raciocínio lógico de Kardec nesse ponto, dizendo o seguinte: a ciência se dedica a estudar as leis do mundo material, a biologia, a física, a química, a geologia e tantos outros campos de estudo. E embora a ciência os estude, não é a ciência que cria os princípios que estão em cada um desses campos do conhecimento. A ciência nada mais faz do que descobri-los, desvendá-los, mas não os cria. E quanto mais a ciência avança, ela percebe o quê? Que existe uma inteligência poderosíssima por detrás de tantas leis admiráveis que regem o mundo físico. Para os irmãos terem uma ideia, certa feita, Isaac Newton disse o seguinte: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode.
Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Vejam que interessante. Quando a gente se lembra dos tempos da escola, a gente lembra lá das 3 leis de Newton, né? A 4ª lei de Newton, infelizmente a escola ainda não explica para a gente, mas está aqui. Foi retirada de uma das obras dele. A constatação de que ele teve de que, quanto mais ele estudava e descobria princípios científicos, mais ele via que tantas leis, tão sábias, tão universais, tão abrangentes, tão complexas, só poderia ter por causa algo mais inteligente do que as próprias leis. Por quê? Como que um efeito inteligente vai ter uma causa de inteligência inferior? Não é possível. Não faz sentido. É ilógico. Então, essa constatação de Newton de que ela mostra para a gente que a própria ciência, meus irmãos, aos poucos, vai caminhando na direção da percepção de um ser superior, de leis universais que regem não só o nosso plano, como o plano no nível muito mais amplo do que abrange a nossa casa, que é o planeta Terra. Pois bem, Kardec então coloca para a gente o seguinte: ora, sendo Deus o Criador das leis morais e das leis do mundo material, ele iria constituir leis, ele iria instituir leis contraditórias entre si? Não faz sentido. Portanto, as leis da matéria, que a ciência se esforça, descobre e nos revela, e as leis morais, as leis que definem o caráter e a conduta humana, vêm de uma mesma origem, portanto, necessariamente devem harmonizar-se. É o que a gente percebe. Vejam agora, meus irmãos, que interessante. Eu tenho uma obra aqui, que certa feita eu comprei numa feira do livro aqui do Solar. Seguramente, se Deus quiser, a gente espera esse ano poder repetir a nossa feira. Deve ser ali em meados de setembro, outubro. Na ocasião a gente divulga para todos. Essa obra é interessante porque ela é intitulada da seguinte forma: Einstein e Kardec, a conexão entre a ciência e a fé. Kardec, como grande expoente ou instrumento pelo qual a espiritualidade superior nos trouxe o Consolador prometido, e Einstein, que talvez seja o grande nome da ciência de todos os tempos, se não de todos os tempos, certamente do século XX. Nós vamos ver os elos que unem essas duas grandes almas, esses dois grandes missionários, que têm permitido à humanidade ter esperança de um futuro muito mais brilhante, muito mais feliz. Na introdução dessa obra, o autor, que é um senhor chamado Nelson Moraes, começa dizendo assim para a gente: apesar do homem continuar desdenhando dos valores do coração e da fé, Deus o tem ajudado, mandando constantemente para a terra os homens de ciência, para proporcionar-lhes maior reconforto e aliviar seus sofrimentos. Muitos desses valorosos homens de ciência lutaram e continuam lutando em seus laboratórios e gabinetes para acabar com os males que afligem e desequilibram a sociedade humana. É inegável e surpreendente o enorme potencial tecnológico e científico desenvolvido por essas mentes brilhantes. No alvorecer desse milênio, o homem consegue realizar feitos que antes acreditávamos que só Deus poderia realizar. Se a gente pega, por exemplo, um exemplo simples aqui. Se a gente vai num aeroporto e vê um avião, por exemplo, você vê o peso, são várias toneladas. Imagina 200 anos atrás a gente chamasse a pessoa mais inteligente e falasse com ela o seguinte: você acredita que isso aqui sai do chão? Aí eu, de jeito nenhum, olha o peso que isso tem. E de repente o homem, manipulando, usando as leis da ciência, construiu uma máquina que às vezes nos permite em poucas horas atravessar um oceano de um continente para o outro. Mas, com todo esse avanço da inteligência, por que será que ainda não conseguiu acabar com a miséria, a criminalidade, as doenças e todos os desequilíbrios sociais que lhe roubam a paz e a tranquilidade? Não é necessário ser um sábio para enxergar o que está acontecendo. Até hoje não conseguiram, porque os problemas e os sofrimentos que envolvem a sociedade humana jamais serão resolvidos apenas com decretos políticos.
com antídotos, vacinas, remédios ou com tecnologias. Isso porque a causa das aflições humanas estão implícitas nas questões da moral, dos sentimentos e das paixões humanas. E é interessante, meus irmãos, o seguinte: de vez em quando, conversando com alguns amigos e conhecidos que moram no exterior, normalmente a gente escuta o seguinte relato: quando se aborda o assunto da religiosidade, dos princípios morais, ou mesmo da doutrina espírita, com uma pessoa, com alguém do convívio cotidiano na Europa e nos Estados Unidos, muitas vezes a pessoa imediatamente cria uma barreira e fala o seguinte: olha, disso eu não trato, disso eu não converso, disso eu não abordo. Infelizmente, se a gente pegar especialmente a Europa, ali foram cometidos uma série de abusos e de equívocos que o Gilvan comentou aqui para nós, ao longo da participação dele, que deixaram uma memória no coletivo, no sentimento, no coração das pessoas, que vai demandar ainda algum tempo para ser superado. O trabalho já tem sido feito, meus irmãos. Para os irmãos terem ideia, hoje em dia, se a gente pesquisa, muitas iniciativas de divulgação da doutrina espírita no Velho Mundo, na Europa ou mesmo na América do Norte, não vêm dos antepassados, das pessoas que se seguiram aos pioneiros da doutrina, por exemplo, do tempo de Kardec. Não são filhos e netos de Leon Denis, de Kardec, de Camille Flammarion, nem de Aksakov na Rússia, nem de Charles Richer, ou, enfim, dos pioneiros da doutrina na Itália, na Espanha, na Alemanha, na própria França, na Inglaterra, etc. Quem tem levado essa semente de luz a esses corações ávidos por esses princípios? Porque eles vão perceber que eles não conflitam a ciência, mas sim são apoiados e fortalecidos pela razão e pelo desenvolvimento científico. Justamente os brasileiros que têm se mudado, que têm emigrado para esses países e que lá se reúnem, inicialmente estudando a doutrina, mas que rapidamente, aí, com o curso das gerações, vão ter seus filhos, seus netos, enfim, ampliando o horizonte de conhecimento que a doutrina nos oferece hoje de maneira tão rica no Brasil e que aos poucos vai sendo levada também para fora. Nessa obra linda, meus irmãos, vejam que interessante o que Einstein certas vezes disse para a gente: só a evolução moral poderá impedir uma catástrofe a nível planetário. Se eu soubesse o que aconteceria aos meus trabalhos, teria me tornado um reparador de relógios. Ou seja, todo o esforço de Einstein dedicado à física e os desenvolvimentos derivados dos seus estudos, dos seus esforços, das suas descobertas, que nos permitiram, por exemplo, acessar e utilizarmos da energia atômica, o que o homem, ainda sem princípios e sem moral, fez? Ao invés de utilizar essa energia para a produção de energia elétrica em usinas poderosas, que hoje respondem pela maior parte da energia elétrica em alguns países, desenvolveram o quê? A bomba atômica. Ou seja, é o que Einstein nos fala. Se a gente desenvolve a inteligência, a tecnologia e as técnicas, mas moralmente, se ficarmos atrasados, nós vamos comprometer e ameaçar a própria existência do nosso planeta e da vida humana na Terra. E aí, meus irmãos, a gente chega à seguinte conclusão: qual a grande prioridade das nossas vidas? Nós que nos deparamos com os quadros de miséria moral, com todo esse quadro de dificuldades que estão à nossa volta, será que é colaborarmos nas trincheiras da evolução científica, da inteligência, ou darmos a nossa, mesmo que pequenina e singela contribuição, no avanço da moralidade e dos princípios que norteiam a conduta humana na Terra? Essa é a nossa prioridade, esse é o nosso esforço, essa é a nossa linha de combate. Não que deixemos a ciência de lado ou a desprezemos, porque a gente vai contrariar a própria doutrina,
mas a nossa prioridade está na moral, na conduta, no caráter. Nessa mesma obra, nós vamos aqui, entre algumas citações que a gente separou, nós vamos ver o próprio Einstein dizendo assim para a gente: tristes tempos os nossos, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Vejam que interessante. Então, vendo, meus irmãos, como que a ciência vai se direcionando para a fé? Essas citações dele estão presentes numa obra intitulada Ciência e Religião, publicada por Einstein em 1950. São algumas citações trazidas pelo autor. Nessa obra que nós temos aqui também uma citação de Benjamin Franklin, que ele dizia o seguinte: achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Vamos entender aqui essa afirmação interessante de Benjamin Franklin. O que ele nos diz? Ele está fazendo aqui uma comparação com a teoria do Big Bang, que afirma que tudo começou de uma explosão e que ali uma série de acontecimentos aleatórios e fortuitos gerou tudo o que a gente tem aqui, como se não tivesse uma inteligência suprema dirigindo tudo. Benjamin Franklin fala o seguinte: olha, acreditar nisso é a mesma coisa que imaginar que um dicionário compôs-se e configurou-se a partir de uma explosão numa gráfica. Ou seja, uma gráfica explodiu, aquele tanto de letra voou, caiu no chão e formou um dicionário. Não é possível. Nós sabemos disso, né? E mais adiante, nós ainda vamos ver aqui o seguinte: o autor formulou uma pergunta que Einstein tinha uma resposta para ela, que era a seguinte: por que os homens, em pleno terceiro milênio, continuam navegando nos mares da existência, distraídos da realidade, e não percebem que caminham para sofrimentos ainda maiores? Einstein responde, abre aspas: é porque eles não sabem que cada um de nós vem para uma breve visita. Olha que interessante. Se é uma visita breve, significa que eu vim de algum lugar e que eu vou voltar para lá também, né? Do ponto de vista da vida cotidiana, entretanto, existe uma coisa que precisamos saber: o homem está aqui para o bem dos homens, para o bem coletivo. Acima de tudo, por aqueles de cujo sorriso depende a nossa própria felicidade. Ou seja, nós não podemos ser felizes de maneira egoísta. A nossa felicidade deriva da felicidade que eu provoco no meu semelhante. E também pelas intocáveis almas desconhecidas com quem nossos destinos estão ligados pelos laços da simpatia. Várias vezes ao dia percebo como minha vida interior e exterior se baseiam nos esforços de meus companheiros vivos e mortos. Ou seja, o que ele queria dizer aqui? Dos espíritos à nossa volta, né? E aí, meus irmãos, quando a gente vê agora, já caminhando aqui para o fim dos nossos comentários, a gente observa no Livro dos Espíritos a pergunta 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, pois que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. De fato, à medida que a doutrina espírita avançou em seus postulados, em suas revelações, em tudo aquilo que ela vem nos explicando e nos esclarecendo, o materialismo ficou comprometido. Porque nós percebemos a realidade da existência do princípio inteligente e imortal que existe em cada um de nós. Só que, o que o materialismo não esperava, meus irmãos? Que a própria ciência fosse acabar com ele. E como que isso aconteceu? Quando Albert Einstein comprovou que a matéria é energia condensada, não sei se vocês já viram, ou nos tempos de escola,
ou às vezes num programa de televisão, num desenho animado, uma formulazinha que mostra assim, ó, E é igual a M vezes C ao quadrado. O que essa formulazinha fala? Que energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Ou seja, energia e massa, cada uma está do lado da equação. Tanto a massa se transforma em energia, a matéria se transforma em energia, quanto a energia se condensa e se transforma em quê? Em matéria. Quando Einstein comprovou que a matéria é energia condensada, ela deixou de ser causa e se tornou comprovadamente um efeito. Ou seja, por que o materialismo deixou de existir? Porque acabou o seu elemento básico, a matéria. A matéria não existe em si mesmo como um princípio fundador e indivisível. Portanto, a ciência, a partir daí, terá que sair em busca do agente que atua sobre a energia para consolidar as formas dos seres, dos mundos e de tudo que conhecemos. Consequentemente, encontrarão as origens espirituais da vida e de todo o universo. Einstein, ao concluir que massa e energia são duas manifestações diferentes da mesma coisa, ou seja, duas propriedades diversas da mesma substância, comprovou que a matéria nada mais é do que energia condensada. Com isso, abriu a conexão entre a fé espírita e a ciência, pois o que Einstein comprovou cientificamente já havia sido revelado pelos espíritos muito antes do seu nascimento. Ele nasceu 10 anos após o desencarne de Kardec. Quando Einstein nasce, o que ele revelaria pela ciência, a fé já tinha revelado antes. E assim, meus irmãos, nós temos na literatura espírita uma série de revelações que a fé foi na frente e já contou para a gente. E a ciência vai vir atrás e vai confirmar. Assim, nós temos a obra de André Luiz, inúmeros exemplos nesse sentido. Nós temos, por exemplo, em uma das obras de André Luiz, Missionários da Luz, um capítulo escrito na década de 1940, falando sobre uma glândula que temos em nosso cérebro, chamada epífise, chamada glândula pineal ou a glândula da mediunidade. Somente algumas décadas depois, a ciência, que antes achava que era um órgão vestigial e que simplesmente freava a libido nas crianças e jovens, na verdade é a glândula da mediunidade, ricamente descrita por André Luiz através de uma obra do Chico, ditada e recebida pelo Chico, Os Missionários da Luz. Nós temos também como outro exemplo, tanto por Irmão X, no livro Novas Mensagens, quanto por Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, a descrição da vida em outros planetas do Sistema Solar, em Marte e em Saturno, por Maria João de Deus. Por enquanto, o que a ciência fala para a gente? Que Marte é um grande deserto empoeirado. Só que Irmão X foi lá na década de 40 e falou que as cidades eram fabulosas. A humanidade de Marte mais avançada do que a nossa e mais. Todos os dias eles rezam pela humanidade terrestre, porque as vibrações ainda em desequilíbrio que a gente possui no nosso planeta, que geram a guerra, a miséria, o extermínio, o crime, entre outras mazelas que a gente possui, prejudicam o dia a dia dos habitantes de lá. Porque pensamento é energia. Um pensamento de ódio, de raiva, de preconceito, ou qualquer outro pensamento inferior, viaja no espaço. E tanto faz mal quem está do nosso lado, como para quem às vezes está numa esfera muito distante. E eles esperam ansiosamente o momento em que nós então viraremos essa página. E para isso, meus irmãos, conforme a gente pôde ver na página com a qual nós iniciamos o nosso estudo de hoje, sem o Evangelho, ou seja, fora do Cristo, não há solução. Essa a nossa grande trincheira, essa a nossa batalha, esse o nosso esforço. A ciência tem os seus
homens e mulheres repletos de mérito, que se esforçam, que se dedicam, às vezes dando a vida pela causa que abraçam. E nós, por nossa vez, estamos aqui conscientes das realidades da alma. Vamos então, trabalhar dentro da seara que nos compete, dando o nosso melhor. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Dona Luzita, dá pressa. Obrigada, Senhor, por esse momento de estudo, onde buscamos refletir sobre a Tua verdade por meio do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, e nós nos pedimos que nos ajude, nos dê o discernimento necessário, e nos lembrando do Teu infinito amor, vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou, Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós mesmos. Pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrado a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja.
E depois você nos procura que eu te passo uma orientação do estudo também. Tá? Então, disponha, tá? Seja bem-vinda, tá? Vamos estar juntos aí.